Boa tarde, pessoal. Eu sou a engenheira-chefe da nossa obra e hoje vocês vão aprender como se faz vedação drywall. Para isso, nós vamos chamar convidados especiais, entre eles a nossa queridíssima especialista no assunto, a Maria, e o outro vocês vão ter uma surpresa mais pra frente. Roda a vinheta! Oi, gente, eu sou especialista no assunto, a Maria. E eu vou explicar melhor para vocês que esse sistema de vedação drywall é um conjunto de componentes formados por chapas de gesso para drywall, estruturas de aço, acessórios de fixação. E esse sistema serve para delimitar verticalmente os ambientes internos que não estão sujeitos a sol, chuva, esse tipo de coisa. Esse sistema também não tem função estrutural. E as espessuras variam de 48, 70 a 90 milímetros. Serve para tanto edificações residenciais como não residenciais. E as chapas de gesso drywall tem a Drywall Standard ST, resistentes a fogo e resistentes à umidade. A principal norma é a ABNT NBR 15758-1 de 2009, que são sistemas construtivos em chapas de gesso drywall, projeto e procedimentos para montagem. Os requisitos para sistemas usados como paredes, tem que ser essa, parte 1. E tem outras relacionadas, mas as que vocês precisam saber mesmo é a principal, que eu acabei de falar. Aqui, os materiais e equipamentos que vocês vão utilizar: parafusos, buchas, perfis metálicos, chapas de gesso para drywall, massa de tratamento de juntas e massa para colagem, fitas, lã de vidro, banda acústica, lixa, lápis esquadro. Aqui temos algumas ferramentas para cada serviço, que é a parte de marcação, corte de chapas, parafusamento, furação, desbaste, abertura de circulares. Cada etapa tem as suas ferramentas. Aqui são os EPIs que vocês devem usar quando estiverem construindo esse sistema: capacete, óculos de segurança, abafador, protetor de ruído, máscara, luvas e botas. Agora vamos ver a execução do sistema, o passo a passo. Bom, vocês devem marcar todas as paredes dando preferência ao nível de laser, mas se você não tiver ele, você pode usar esquadro, régua e trena. Utilize uma linha para marcar onde será a posição das guias. Você deve utilizar uma referência para iniciar a marcação, o eixo da obra, contramarcos ou a parede de referência. É recomendável também utilizar a linha giz ou linha marcadora. Olá, me chamo Wally e vim aqui dar umas dicas para vocês. Atenção, nessa etapa você deve consultar o projeto. Você também deve definir se a marcação da parede será feita a partir do eixo ou da face. Nessa fase de marcação das paredes, os pisos já devem estar acabados ou no mínimo com o contrapiso pronto. Além disso, as paredes de alvenaria e tetos também devem estar acabados para iniciar a instalação das paredes de drywall. Próxima etapa, instalação das guias de piso, parede e teto. Você deve fixar com parafusos e buchas, no máximo a cada 60 centímetros. As guias superiores e inferiores, manter espaçamento entre guias em formato de L ou T na junção das paredes e deve executar as emendas das guias sempre do topo, nunca devendo ser sobrepostas. Caso seja previsto em projeto a utilização da fita de isolamento ou banda acústica, esta deve ser colocada à guia de tal modo que ela permaneça em contato entre o perfil e a superfície de fixação, sem que haja frestas entre as interfaces. Muita atenção! As guias são cortadas com um alicate. Próxima etapa, a instalação dos montantes. A altura da parede é a que determina a altura dos montantes. Se a parede ficar entre o piso e a laje, deve-se deixar uma folga de 5 milímetros na medida do montante. A distância entre um montante e outro é 400 milímetros a 600 milímetros entre os eixos. Nas paredes cegas da instalação, inicia-se da extremidade das paredes para o meio. Nas paredes com portas, a instalação deve se iniciar a partir do vão de porta. Os montantes são posicionados dentro das guias.
É a paginação dos montantes que vai determinar a instalação das placas de drywall. Por isso, tenha bastante atenção na paginação e fixação dos montantes para que evite o corte desnecessário de placas e evitar também os mesmos pontos de encontro de emendas e de placas. Meus macetes para essa etapa são: pode ser feitas emendas nos montantes, um de frente para o outro, deixando um transpasse de 30 centímetros entre eles, ou então uma emenda no topo, circundada por um terceiro montante de 60 centímetros. Deve-se parafusar com parafuso metal-metal pelas laterais. Também, ao montar os montantes na parede, as emendas jamais devem ficar alinhadas. Nos encontros parede-parede, sempre deve haver um montante para fazer a amarração e instalação das chapas de drywall. Além disso, nos pontos que estiver prevista uma porta, deve-se colocar um montante extra para a fixação da mesma. A próxima etapa é a confecção das aberturas. As aberturas de portas, janelas, vãos livres, bancadas devem ser confeccionadas de acordo com o projeto. É importante que esses pontos sejam reforçados. Os montantes devem ser duplos unidos por face a face. Caso as portas e janelas sejam fixadas com parafusos, o interior dos montantes deve conter uma peça de madeira para que possa receber os parafusos e proporcionar a resistência esperada. O nível, o reforço das extremidades e o tamanho correto das aberturas são fundamentais para que as portas e janelas sejam bem instaladas. Prefira também porta e janela que possam ser instaladas com espuma expansivas tipo PU. Próxima etapa, a instalação das chapas de drywall em um dos lados. Antes de iniciar a instalação das chapas, confira a paginação dos montantes. As chapas devem ser cortadas de acordo com a paginação da parede e abertura existentes. O corte é feito com estilete com auxílio de uma régua de alumínio. Ao retirar a parte cortada, utilize uma plaina para regularizar a superfície cortada e uma lixa. Para parafusar as chapas dos montantes, posicione as chapas na posição vertical, com a folga de 10 mm junto ao piso. Inicie o parafusamento da chapa de cima para baixo, respeitando a distância de 1 cm da borda da chapa. A distância entre parafuso e outro, na vertical, deve ser de 25 a 30 cm no máximo. A cabeça do parafuso deve ficar cerca de 1 milímetro para dentro da chapa. Ela não deve ficar por fora, nem ficar muito para dentro, ultrapassando o cartão e encontrando o gesso. Utilize o limitador da furadeira. Paredes de chapa dupla nesse tipo de montagem. As juntas da primeira e da segunda camada nunca podem coincidir. Por isso, corte as chapas de drywall com estilete, conforme a modulação da estrutura para intercalar as camadas. As chapas devem ser cortadas com 10 mm a menos, para facilitar o acabamento das paredes. Próxima etapa, passagem de instalações hidráulicas, elétricas e outras. Com auxílio do serra-copo, faça os furos das caixas elétricas nos pontos determinados no projeto e instale as caixas. Elas devem ser específicas para paredes de drywall, que são diferentes das paredes de alvenaria. Para passar os eletrodutos ou a tubulação hidráulica, devem ser feitos os furos nos montantes. É muito importante que tenha o correto alinhamento entre os furos, siga corretamente como está no projeto, seja elétrico, hidráulico ou qualquer outro tipo de instalação. O isolamento acústico das paredes é feito por lã mineral ou lã de vidro. Após instalar as chapas em um dos lados da parede e finalizar a passagem de dutos e instalações, faça o preenchimento entre os montantes com rolos de lã, sendo fixados com fita. Faça a mesma instalação das chapas como no primeiro lado da parede, mas atenção, porque as juntas devem ser desencontradas das juntas das linhas de chapa do outro lado da parede. Agora eu vou falar de uma das partes mais importantes, que é o rejunte das chapas e cantos. O rejunte das chapas é feito com massa para rejunte de drywall, com o auxílio de uma desempenadeira metálica de bordas lisas de 30 cm e uma espátula metálica lisa de 14 centímetros. É aplicado com 3 demãos. Comece pela junta de 1 centímetro que foi deixada entre a parede e o piso. Você deixou, né? Essa junta. E em seguida inicie a aplicação da primeira demão entre as chapas de drywall, preenchendo todos os espaços vazios. Essa demão deve ser mais grossa. Agora, aplique a fita para drywall por cima da primeira demão. E com a desempenadeira você segura a fita e corre com a espátula sobre ela, retirando o excesso de massa. O excesso da massa retirada deve ser usado para cobrir a fita de novo,
evitando que ela descolhe no futuro. Todo esse processo é feito com a massa úmida. Aí, após a secagem da primeira demão, aplique a segunda demão. Mais uma vez, após a secagem, aplique a terceira demão, formando um acabamento liso e uniforme. Nos parafusos, você aplica a massa em formato de X, cobrindo a abertura. E ao final desse processo, a sua parede está pronta para a pintura e os retoques finais, que podem ser papel de parede, azulejo ou a pintura normal. Macete para essa etapa, para saber se a massa está pronta. Para ser aplicada, você coloque um pouco de massa na desempenadeira, vire de cabeça para baixo. Se a massa cair, é porque ela está no ponto de aplicação. Como vocês podem ver, este é um dos resultados finais. Não fica bonito, não é? Agora nós vamos ver os erros/acertos que servem para o controle de qualidade. Espero que tenham entendido. Agora, bora lá aprender na prática?